De novo. E para quem gosta, estamos aí. Vamos começar mais uma live. O dia que o TikTok me ajudar. Aê, TikTok, agora sim, hein? Agora foi, hein? Vamos começar mais uma live. Bora, para quem não gosta de mim, problema de vocês. Tô aqui de novo. Não desapareci. Para quem gosta de mim, que bom, né? Então eu apareci de novo. Já vão matar saudades. Vamos lá para mais uma live com saúde em pauta, né? Sempre tentando trazer lives aí relacionadas à saúde, à suplementação, fitoterapia, dieta. Logicamente que a gente sabe que nem sempre isso acontece, que o povo quer saber de bomba mesmo, né? No fim das contas, o povo quer saber é tomar bomba. Mas estou aqui fazendo minha parte como profissional de saúde, tentando instruir, desinstruir ao máximo vocês. Fazemos lives aí quase diariamente. Essa semana eu não consegui fazer live, tô até achando que vai flopar essa porra aqui, que tem jogo, tem. Fiquei sem fazer live, né? Então, tô achando que vai flopar a live. Mas estou aí com o meu compromisso semanal com os senhores e com as senhoras. Tirar algumas dúvidas referente à suplementação, fitoterapia, dieta, principalmente, saúde no geral. Muito uso errado de esteroides anabolizantes, muita gente usando Tremo, Primo, Asteron, sem saber, sem ter a menor ideia do que está fazendo, né? Então, bora entrar aí na live, bora participar. Vamos tentar bater aí essa semana, ou semana que vem, 10 mil seguidores, né? Espero que a gente bata. Estamos com uma comunidade crescente, né? Felizmente crescente e filtrada, né? Então a gente tá crescendo com um pessoal bem interessante, pessoal bem legal. Daqui a pouquinho começa a chegar o povo, né, que já é acostumado com a live. E aí, quem quiser, vai utilizando o chat para fazer suas perguntas antes que a live vire um caos. Que daqui a pouco vira um caos, eu não consigo responder mais ninguém, né? Aí eu só tenho que começar a escolher perguntas e vocês ficam bravos que eu não respondi a pergunta de vocês. Então, boa noite, boa noite. Bora começar esse negócio. Bora começar essa live sobre saúde em pauta, né? Perguntas e respostas. Não adianta ficar de firula, não adianta ficar de mimimi. Ah, é porque ele não me respondeu a dose. Não vou responder dose mesmo, vou responder o que é certo, né? Não vamos ficar passando ciclo pro povo aqui, igual muita gente acha que é feito, né? Aqui a gente tem um nome a zelar. Beleza, meu pessoal? Então é isso. Sejam muito bem-vindos. Não sou. Ó, é isso aí que eu quero. Isso aí, é chat. Bora começar esse negócio. Carol, não sei se pode me tirar essa dúvida, mas é verdade que quem toma minoxidil não pode parar? Pode parar sim, não tem problema nenhum. Pode parar. Logicamente que se você parar, o efeito vai parar, né? A vascularização gerada pelo minoxidil, vascularização capilar gerada pelo minoxidil vai cessar, né? Mas pode parar, normal. Só o efeito vai parar. É tipo, tá tomando não sei, uma estatina, né? Você parar a estatina, não vai mais ter o poder da estatina, né? Mas pode parar, normal. Não precisa fazer desmame, não precisa fazer nada. Hum. Cerca de 80% das pessoas conseguem converter o minoxidil oral. E só cerca de 40% das pessoas conseguem converter o minoxidil tópico, tá? Então é mais interessante, Carol, tomar o minoxidil oral mesmo, né? E como ele dá sono, ele baixa a pressão, melhor tomar no período noturno. Inclusive, eu comecei a tomar, né? Dá rebote? Não, nada a ver, não dá rebote, não. Não, só toma de noite, né? Toma de noite melhor. E sem álcool, de preferência, porque ele tem algumas metabolizações hepáticas difíceis de serem feitas, né? Então, sem álcool de noite, melhor. Japa, quanto tempo, meu velho? Boa noite. Porra, quanto tempo, cara? Estamos aí. Opa, e ó, não é? Eu achei que ia flopar a live, porque eu tô muito tempo sem fazer, né? A última live eu fiz terça-feira. Né? Mas ó, não vai flopar não. Até que vai dar boa. Finasterida, baixa texto, baixa texto, principalmente baixa o DHT, né? Principalmente o DHT, tá bom? Então, não é, finasterida é um veneno, cara. Crise pós-finasterida mesmo é terrível, cara. Terrível, terrível, terrível. Tá? Não utilize finasterida, nem do tasterida, mas finasterida menos ainda. Melhor TPC para NPP em mulher por 3 meses. Mulher não precisa TPC, né, cara? Não é necessariamente TPC que uma mulher precisa, tá? Não precisa se preocupar com isso, não. A não ser que queira engravidar e você quer fazer com que o eixo volte mais rápido. Mas a média do eixo voltar na mulher é de 3 meses, tá? Então, não existe melhor TPC. Vocês têm que pensar numa coisa. Não existe assim, o melhor fitoterápico, o melhor suplemento, o melhor TPC. Existe o que é melhor para você. Né? Mas TPC para mulher é um negócio que eu vou te falar, raramente eu fiz, cara. É mais um ajuste assim para fazer voltar o eixo, ou aquela mulher que entra em menopausa precoce, né, com 38, 39 anos, aí a gente consegue ligar o eixo de novo. Mas
O que é crise pós-finasterida? Dá uma olhadinha, você vai entender o que é crise pós-finasterida, cara. Não é só uma questão de não conversão em DHT, né, em baixa conversão em DHT, mas também mental, tá? Pergunta para alguma pessoa que já teve colaterais mentais com a finasterida, de depressão, de queda de dopamina, de excesso de prolactina, você vai entender. Dá uma olhada, dá uma pesquisada, não só nos colaterais relacionados diretamente a DHT, tá? Mas os mentais principalmente. Até porque boa parte dos neurotransmissores também é mediado pelo eixo hipófise hipotálamo, né? A gente tem que pensar que assim, eixo hipófise hipotálamo tireoidiano. É para sempre. Cara, dura muito tempo. Tá? Tem gente que eu atendi aqui que tomou finasterida antigamente, né? Que chegou para mim para eu tentar reverter a crise pós-finasterida. Ou síndrome pós-finasterida, tanto faz, né? E o cara já tá há 4, 5 anos ali com a libido quase zerada, o cara não... Eu até agora na sexta-feira, até conversei com um paciente meu que está em síndrome pós-finasterida e, cara, a libido dele não só por nada, ele tá utilizando androgel, tá fazendo TRT, utilizando um medicamento para aumento de dopamina, que é utilizado em Parkinson, e mesmo assim a libido dele não vem, tá? Tanto a libido quanto a ereção. Então é bem complicado, tá? É bem complicado. Esse é o único paciente atual que eu tenho que já utilizou finasterida. Outros utilizaram dutasterida. Pois é boa agora, né? Aí que tá, você não pode isolar, né? Você não pode dizer, mas eu tomo é boa. Pois é, o meu avô também, ele não fez exercício a vida toda e morreu com 98 anos, né? Mas não quer dizer que você não deve fazer exercício porque o meu avô não fez exercício e morreu velho, né? Não tem muita lógica isso daí, né? A gente não pode utilizar a exceção como regra, né? Beleza? Tive muita coceira, Lene. Coceira com o quê? Coceira com finasterida? Com minoxidil? Geralmente a coceira ela se dá utilizando o tópico, né? Utilizando o minoxidil tópico, não o oral. Né? Dá uma vermelhidão, dá uma inflamaçãozinha local, assim, mas é geralmente com o tópico, tá? Ressecamento, resseca muito o couro cabeludo, o minoxidil tópico. Talvez por isso teve coceira. Tem como migrar do minoxidil solução alcoólica pro oral? Tem, normal, cara. Só assim, ó. Eu prefiro o oral, Japa, pela questão de metabolização, tá? Então a gente tem uma biodisponibilidade muito grande no minoxidil oral e uma metabolização funcional em cerca de 80% dos pacientes, tá? Já no tópico, a gente tem uma disponibilidade, né? Uma boa uma biotransformação correta do minoxidil tópico em só 40% dos pacientes. Então é metade. Então ele costuma funcionar de cada 10 pessoas que utilizam, oral, em 8 ele funciona. Essas mesmas 10 pessoas, cerca de 4 pessoas só que vão obter os benefícios do minoxidil, tá? Por isso tem muita gente que diz, eu usei minoxidil, não deu em nada. Não deu em nada porque tu pode fazer parte dos 60% que não consegue fazer a conversão correta, tá bom? Então, por isso que eu digo, não utilizem álcool, não sobrecarreguem o fígado, né, quando utilizam minoxidil, não porque vai destruir o fígado, mas por conta das enzimas hepáticas mesmo, tá? Vamos lá? Seguinte. Tá devagarinho o chat, que eu tô muito tempo sem entrar. Não vou ficar muito tempo hoje. Vou pedir que compartilhem, que curtam, que sigam. Quem quiser colaborar aí, não esquece de clicar ou para dar um presente, ou para curtir, ou para me seguir. Colabore de alguma forma, né? Colabore com conhecimento gratuito. Para quem não me conhece, eu tenho 6 formações, sendo 5 formações em saúde, né? Biomedicina, farmácia, nutrição, estética e terapias integrativas, né? Eu dou aula, eu atendo muita gente, então eu venho aqui quase que diariamente compartilhar conhecimento, conversar com vocês, tentar tirar algumas dúvidas. Não sei de todas, lógico, né? Não tem como saber tudo, não sou o Google, né? Mas o que eu sei, principalmente na prática clínica e nos estudos, eu venho aqui compartilhar com vocês. Tá bom? Não esqueçam então de curtir, de seguir. Obrigado, Jesus. Obrigado, só bucha. Então chama no passinho. Olha o nick da pessoa. Obrigado. Obrigado os presentes, obrigado as curtidas. Vamos começar esse negócio. Não vou conseguir responder todas, tá? Geralmente não consigo responder todas, mas eu tento. Por que crise pós-finasterida ou dutasterida? Meu minoxidil oral tem 1 mg de dutasterida. Mas você é mulher, Carol. Aí não tem muito problema. O grande problema da dutasterida é no homem, tá? Porque daí a gente tá falando uma queda de DHT que faz do homem, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem uma grande elevação de testosterona que se converte em DHT e gera a produção muscular, né? Então a principal produção
a principal evolução da adolescência masculina, ela vem pelos androgênicos, pelos andrógenos. Para a mulher não tem tanto problema. A finasterida tem pela questão mental, igual eu falei para outro rapaz agora, né, para o William, mas a questão de libido, etc., na mulher não se torna um grande problema assim, tá, do tasterida. A finasterida mental, ela vai gerar um problema nos dois, tá bom? É síndrome pós-finasterida, crise pós-finasterida, como vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Carol, obrigado pelo presente. Galera, não esqueçam de curtir, compartilhar e me seguir, principalmente seguir, vocês recebem notificações das lives. Tô tentando bater aí os 10 mil seguidores, eu tô entrando pouco, né, mas existe um platô psicológico aí dos 10 mil seguidores, onde eu vou tentar bater, né, pra nossa live crescer um pouquinho mais, né? Esse pessoal que faz protocolo passa finasterida, tasterida, torto e direito. Carol, passam tanta coisa, cara, eu vejo tanto erro, né? Tanto erro, tanto, por exemplo, assim, fui levar a minha esposa numa médica ginecologista, fazer o padrão dela, é uma médica que eu recebo muitas prescrições dessa médica em consultório. Então eu recebo muitas pacientes que vêm dessa médica. Depois de eu analisar essa médica durante uns 3 anos, eu tive coragem de levar minha esposa lá para fazer como é que é? Esqueci o nome agora, meu Deus. Fazer o preventivo dela, tá? Depois de 3 anos analisando a médica, porque eu vejo tanta negligência médica. Tá? Então é absolutamente normal a gente ver erro médico, tá, Carol? Danilo Bortolucci, fala Big, faço uso de trembo, utilizo civastatina antes, durante e após o ciclo, está certo? Eu particularmente não gosto de qualquer estatina sem motivo, só para reduzir placa aterosclerática. Eu acho que a gente tem outras coisas melhores que não geram câncer, né, que são mais interessantes, tá? Eu particularmente não gosto de estatina sem motivo. Né, de profilático, assim, eu não gosto. Aquela coisa, né, que muito médico tem de colocar estatina profilática após 40, né? Eu não sou muito a favor, tá? Quais os melhores fitoterápicos para ganho de massa magra? Cara, não existe isso, né? Vocês têm que parar com esse negócio de qual é o melhor, né? Isso não existe, né? Então, assim, quilua, isso aí. Não existe o melhor fitoterápico, o melhor suplemento, o melhor medicamento, o melhor esteroide. Existe o melhor para você. Você tem que entender o que você está em falta, né? É tipo dizer assim, qual é o melhor carro? Não sei, cara. Qual é o melhor carro para uma mulher que não sabe dirigir? Provavelmente vai ser um Smart. Qual é o melhor carro para um fazendeiro? Não vai ser um Smart, não vai ser uma Ferrari, vai ser uma F-150, né? Então, assim, qual é o melhor pro seu caso, né? Jesus, eu tô bom, velho, e você? Irmão, agora que eu lembrei, você me mandou um vídeo, eu não olhei o vídeo, né? Eu tenho que ver lá depois na consultoria, depois eu vejo lá, tá? Não esquece de me atualizar semana que vem, Jesus, tá bom? Jesus é paciente meu já. Robson Nascimento, obrigado pelos presentes. Galera, não esqueçam aí de curtir, pra quem não quiser curtir, siga, pra quem não quiser seguir, presentei. Gabriel Souza fala, mestre, fiz exames esse mês, deu 3.330 de texto, 81 de estradiol, 52 de hematócrito. Gabriel, não tá nada bizarro, assim, a depender do hematócrito, a depender do laboratório, ali da referência laboratorial específica desse laboratório. A conversão de texto para estradiol até que tá, assim, legal, tá ok. A maioria das pessoas com 3.500 de texto, 80 de estradiol vai ter uma boa libido, uma boa disposição, uma boa proteção cardíaca, tá? Não tá bizarro não, tá legal. Só hematócrito tem que ver, tá? Depende do laboratório. Carlos Lima, boa noite. Meu SHBG está em 44. Como faço para... Ei, caceta, esse chat. Começou o chat a me irritar. Como esse chat me irrita? Aqui, ó. Como faço para baixar? Carlos Lima, depende, né? Por quê? Por que tá em 44? Quanto que tá texto? Quanto que tá prolactina? O que que você tá suplementando? Quanto você treina? Você tá tomando bomba, não tá? Eu preciso de mais informações. Eu uso minoxidil solução, tem uns 5 anos, graças a ele eu tenho barba, tô pensando em migrar. Cara, é legal, só não migra pra uma dose muito alta, baixa muita pressão, né? E minoxidil, geralmente oral, a gente utiliza antes de dormir. DHB é um substituto da Primo? Cara, DHB é um substituto da Trembo, velho. Não da Primo. Substituto da Primo, com a segurança da Primo, só o Masteron. Tá, Wallace? DHB não tem nem de perto o perfil de segurança da Primo, mas nem de perto. DHB é um bom substituto para a Trembolona. Para a Primobolan é muito mais pesado que Primo. Tá? Um substituto seguro para Primo seria ali um Masteron. Substituto da Trembo seria um DHB. Pior que eu tava doido pra tomar um minoxidil porque eu uso tópico demora. Cara, eu tô fazendo um teste aqui até, né? Barba eu não preciso, né? Obviamente que barba não preciso. Já acabei de cortar, já tá desse tamanho. Mas cabelo, né? Então eu tô fazendo um teste com uma fórmula minha aqui,
com minoxidil junto, uma fórmula que eu fiz esses dias, para ver se essa parte aqui, junto com algumas outras coisas que eu tô tomando, MK e tal, se essa parte engrossa o folículo capilar. Tô fazendo alguns testes que, inclusive, tem minoxidil no meio, tá? Boa noite, mestre HBG Alto. O que você acha do Masteron subcutânea? Shirlene, tudo que for éster enantato, se for um enantato de Masteron, subcutânea é tranquilo. Inclusive, acabei de fazer, fiz agora há pouco. Tá? Eu faço aplicação subcutânea, deve fazer aí uns 15 anos, mais ou menos. Não todas, né? Mas algumas, assim, tu acaba fazendo subcutânea. Principalmente porque eu sempre fui adepto de aplicar várias vezes na semana, né? Então, o subcutâneo sempre, né, me facilitou, assim, quando eu tinha que aplicar alguma coisa rápida, quando eu não alcançava o músculo, né? Porque, querendo ou não, eu sou meio grande, né? Subcutânea costuma ir muito bem, a depender do éster, né? Quando os ésteres são enantatos, né? Eles costumam ir muito bem. Agora, se for um propionato de dorostanolona, aí não é muito bom, Shirlene, tá? Jameson, pós-masteron com minoxidil oral e dutasterida antes e durante no pós-agrega... Eu não entendi, Genilson. Não entendi a sua pergunta, perdão. Não entendi. No pós-ciclo? Pós-oral e dutasterida antes e durante... Não, cara, assim, ó, se você quer preservar o cabelo, o minoxidil vai te ajudar bastante, sim, cara. Se eu tivesse conhecido o minoxidil lá atrás, talvez eu não fosse tão careca, né? Se é isso que você está perguntando, no pós, sim, pode ser que agregue. Talvez o tempo todo você utilizar, você quer preservar o cabelo. Aqui não é só minoxidil, né? Minoxidil é um dos pilares ali que você vai utilizar para aumento de vascularização, para, né? Para engrossamento do folículo capilar. Só que não adianta você usar minoxidil e você não ter o combustível, né? Então não adianta tomar minoxidil e às vezes tua tireoide tá uma merda, o aporte de minerais tá uma merda, tá entendendo? Tá, Jameson? Galera, o Zuki, grande Zuki, logo tá recebendo seu plano. O Zuki também virou paciente, gente boníssima também. Muito legal o povo que tá vindo de consultoria aqui da live. Muito bom. Zuki, brotherzaço aí. Obrigado pelos presentes, Zuki. Galera, não esqueça de me seguir para receber as notificações da live. Não esquece de clicar em curtir 2 vezes na tela, aí não custa. Curtiu o assunto, quer mandar para um amigo seu, compartilha. Não quer fazer nenhuma das coisas, pelo menos ajude financeiramente a live para a gente se manter. Alex Albuquerque, obrigado também pelo presente. Eu tô vendo que tem um monte de mensagem, logo eu chego nas mensagens de vocês, tá? Eu tô lá em cima ainda respondendo. E daqui a pouquinho eu chego nas de baixo. Adriano Corrêa, obrigado também, valeu. Dura com Masteron 3 vezes na semana, é um bom ciclo? Não é um bom ciclo, não. Eu não gosto de Durateston, né, especificamente Durateston, eu prefiro Enantato. Mas, se você for bem com Durateston, tá tudo certo. Agora, se é um bom ciclo? Não gosto. 3 vezes na semana Masteron, para mim, se torna instável, né? Então assim, Rodrigo, primeiramente, eu particularmente não gosto muito da Dura, mas aí é coisa minha, né? Se você se dá bem com Durateston, tudo bem. Mas o Masteron 3 vezes na semana não é o ideal. Masteron é aquela coisa que você vai utilizar frouxo, dia sim, dia não, né? Então uma semana dá 3 vezes, outra semana dá 4, mas na média 4 vezes. Ideal do Masteron é todo dia, tá? Ideal do Masteron é todo dia, até porque você tem alguns colaterais aí relacionados ao DHT, né? Então, quanto mais espaçado você deixar esse Masteron, tipo 2, 3 vezes na semana, mais colateral você vai ter relacionado ao Masteron, dislipidemia e, né, careca. Tá, Rodrigo? Então, assim, se fosse usar o Masteron, como eu voltei agora, acabei de voltar com o Masteron agora, depois de anos sem usar, eu prefiro todo dia, tá? Aí se torna legal, bom. Do jeito que você tá me falando, tá assim, regular, tá usável. Bom, não. Comecei a aplicar... Não tá ruim também, lógico. Comecei a aplicar Enantato, começou a ter espinha. É normal? É normal se você tá fazendo errado, né? Espinha, pra quem tá utilizando texto, é normal você tá fazendo errado, né? Então, o que eu vou dizer? Pode ser excesso de DHT, pode ser alimentação merda, pode ser estradiol descompensado, pode ser bastante coisa, né? Aplicação de Enantato, igual eu falei pro rapaz não fazer agora, tipo 1 a 2 vezes na semana, né? Estanozolol, sua opinião, lixo, pior esteroide que existe, maiores problemas de ateromatose e dislipidemia vêm do estanozolol, tá? Estanozolol é um lixo. Grande mestre com o melhor das lives, obrigado Robson, como é que você tá, velho? Adriano Corrêa, obrigado pelo presente. Dani também, Braga também, obrigado pelo presente. Vão ajudando a gente a tentar bater essa meta. Nossa meta é 50 pila por dia, né? Vamos tentar bater a meta de 50 pila por dia. Bora! Enquanto isso, enquanto vocês vão curtindo, enquanto vocês vão ajudando, vão seguindo, eu vou lendo as perguntas, tá bom? Vamos lá, que o chat é um inferno aqui. O chat cai e eu tenho que subir de novo. Aqui,
Dura com Masteron, papapá, meu SHBG, já respondi. Danilo, meu Deus, Lancerevo, você tá ligado, hein? Dura com Masteron, fica tranquilo, meu SHBG tem 44. Danilo, o que é bom para aquela dor no cotovelo? Estava tomando texto com Masteron. Você está falando de epicondilite? Cara, é anti-inflamatório mesmo, né? Suplemento anti-inflamatório, anti-inflamatório medicamento, fitoterápico anti-inflamatório. Agora, a questão física do que fazer, aí não é minha área, tá, Alex? Aí eu não sou treinador, tá? Aí, infelizmente, eu não sei te responder. César, boa noite, boa noite. Cheguei agora, William, peguei o finalzinho falando da duta e finasterida. Você não gosta do uso? Não, não gosto do uso e eu tiro em todos os casos, tá? Qualquer paciente que chegue para mim com dutasterida ou finasterida, eu tiro, tá? Eu não deixo usar. Tá bom? Não gosto do uso, a gente tem muitos problemas, principalmente relacionados à finasterida. A dutasterida, mas não é tão comum, tá, William? Não é tão agressivo, mas a finasterida eu tiro em todos os casos, tá? A finasterida é um demônio. Durateston da Optimum presta? Não tenho a menor ideia, nem conheço. Optimum para mim é um multivitamínico, né? Não conheço essa marca. Então, quais aqueles fitoterápicos realmente geram algum resultado? Seja em performance, seja... Quilos, você está perguntando a mesma coisa que você perguntou antes com outras palavras, Quilos. Não existe o fitoterápico que gera melhor resultado. Existe o fitoterápico que gera melhor resultado para você, tá? Seja em performance. Não sei, você precisa de performance como? Você precisa de dopamina? Você precisa de adrenalina? Você está entendendo? Você precisa de testosterona? Você precisa de aumento de DHT? Então, depende do quê? Depende do tipo de performance, né? Qual performance você quer? O que te falta? Aí eu consigo te ajudar. Eu não treino texto de 438, 43 anos. Bem ruim, né, Carlos? Bem ruim mesmo. Boa noite, mestre. Salvou minha noite. Tá trabalhando, Zuca? Achei que você estava de férias, porra. Estou no aniversário em outra cidade me sentindo peixe. Ah, tá. Come alguma coisinha, não começou o plano ainda. Creatina tem algum efeito colateral? Não, geralmente não. Só um pouco de aumento de DHT. Essa coisa da queda de cabelo com creatina é verdade, né? É verdade em termos. Porque a creatina aumenta a quantidade de conversão de testosterona em DHT. E aí, consequentemente, com mais DHT, se a pessoa já tem uma queda de cabelo acentuada, ela vai ter mais queda de cabelo. Cara, não mente, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre mente, Nélio. Me desculpa, tá? Não tenho conhecimento suficiente sobre mente. Tá bom? Galera, não esqueçam de seguir, não esqueçam de curtir. Braga, obrigado pelos presentes apoiando a live. Não esqueçam de apoiar a live também. Vamos tentar bater nossa meta aí de 10 mil seguidores e 50 pila por mês, por dia nas lives. Beleza? Só achei meu hematócrito um pouco alto. Acha que um pouco de água e cardio ajuda a baixar? Sim, o básico do básico do básico, Gabriel. Para baixar hematócrito, começa por aí, né? Não fazer apneia, aumentar a frequência de aplicação de texto. É óbvio, né? Não aplicar tipo 1 a 2 vezes na semana, aplicar quase todos os dias. Cardio e água. Isso é o mínimo possível para você manter hematócrito. Isso aí todo mundo tem que fazer. Não fazer apneia, né? Não ficar respirando não ficar segurando a respiração, né, enquanto você faz um exercício ou dormindo, né? Não pode ter apneia do sono. E a apneia do sono aumenta muito o hematócrito. Hidratação perfeita para hemodiluição, para diluir o sangue. E cardio, né, velho? Padrãozinho. Tá? Porque assim, se você não faz cardio, o teu corpo ele tenta de alguma forma oxigenar a musculatura, né? Então ele tenta trazer mais oxigênio para o sangue. Como ele não consegue, ele aumenta a produção de a eritropoiese, a produção de hemácia, e ela se concentra mais hemácia no mesmo milímetro quadrado, né? Então, ou milímetro cúbico, né? Então você tem uma concentração muito maior de hemácia, isso gera um aumento de hematócrito. Porque ele quer oxigenar mais. Se você faz cardio, ele oxigena mais e, consequentemente, cai o hematócrito. Entendeu, Gabriel? Captou? Esse tipo de informação e muito mais vocês encontram aqui na live. Se você quer esse tipo de informação de graça, né, você pode me ajudar e você pode, principalmente, mais do que ajudar a bater meta, me seguir. Né? Me seguir porque eu acabo convertendo uma parte dos senhores em pacientes, né? Que eu trabalho com consultoria nutricional. Eu sou nutricionista, farmacêutico, biomédico, né? Então eu trabalho com isso, eu vivo disso. Quanto mais seguidor, melhor para mim. Tá bom? E melhor para vocês, porque mais lives eu faço, obviamente, né? Alex Albuquerque, obrigado pelo presente. Gabriel também. Se vocês fizerem pergunta, logo eu chego em vocês, tá? Eu tô lá em cima ainda. Logo eu chego nas perguntas aí da Alexa, do Gabriel, se tiver alguma pergunta. Boa noite. Qual manipulado é essencial para quem usa 500mg de dura e 300 de Masteron por semana? Cara, o mínimo, Marcos Lobato, o mínimo que você vai fazer na sua vida aí, tá? É ômega 3, zinco, magnésio, cobre, tá?
tá? Básico do básico do básico. E NAC, não pode esquecer nunca. Eu sempre falo aqui, todos os usuários de esteroide anabolizante têm que tomar NAC. NAC, ômega 3, zinco, magnésio, cobre, tá bom? Básico do básico do básico do básico. Isso aí todo mundo tem que fazer. Tomou bomba, já começa com isso daí. Tá? Principalmente magnésio por conta da força de contração cardíaca, né? Você precisa de magnésio, senão o seu coração não bate como deveria. Eu descobri que minoxidil também é remédio de pressão, exatamente, por isso que a gente fala para utilizar o minoxidil antes de dormir, né, Robson? Porque ele baixa a pressão, né? Não é muito forte, né, mas funciona. Ele gera vascularização, ele baixa a pressão por aumento, né, por vasodilatação, né? Então ele deixa mais vasodilatado, né? Ele aumenta a espessura dos vasos, consequentemente a pressão cai. Tá? Vários medicamentos têm esse comportamento, né, de forma indireta, né? Então, qualquer losartana que você tomar, ou qualquer beta-bloqueador um pouco mais potente que você tomar, né, tipo tomar um Nebivolol da vida, ele vai ter esse funcionamento também, né? Então, você acaba tendo a queda de pressão por várias vias. Tá? E a minoxidil utiliza essa via para baixar a pressão, que é a vasodilatação. Tá bom? Que é exatamente o que também ajuda a fazer crescer o cabelo. Tá? Comecei a usar enantato e começou a sair espinha, já respondi. Tem minoxidil na João Falcão? Tem, com certeza. Inclusive a minha foi feita lá. Que careca mais elegante. Mas muito obrigado, Guy Montage. Muito obrigado. Não é uma elegância que só vendo. Fala um pouco sobre a dicotomia que existe sobre bioidênticos e hormonistas underground. Cara, o bioidêntico, ser bem sincero, cara, o bioidêntico é mais uma falácia do que qualquer coisa. Tá, Adriano? Essa é a grande verdade. Tudo que é exógeno é exógeno. Foda-se. Essa é a verdade, Adriano. Essa é a realidade. Não posso te mentir. Né? Não posso te dizer assim pra você, não, bioidêntico vai funcionar melhor. Não, bioidêntico geralmente vai cuidar um pouco mais da absorção, vai utilizar uma base de absorção mais rápida, uma base de absorção melhor para melhorar o aproveitamento do composto, e só. Tá? Tudo que é exógeno é exógeno, tudo que é endógeno é endógeno. É essa a regra. Tá? Não vai gastar 3, 4, 10 vezes mais por ser bioidêntico. Tá bom? Isso é querendo ou não, uma pequena falácia da indústria farmacêutica. Tá? O que acha da reta? Cara, eu não tenho conhecimento suficiente prático sobre retatrutida. Eu tenho alguns pacientes que estão utilizando reta. Eu acredito que alguns deles não tiveram nenhum resultado porque eu acredito que compraram falsificado. Tá? Eu não tenho conhecimento suficiente porque não é algo que eu aplico em consulta. Tá? Não é algo que eu gosto de trabalhar, então eu não vou atrás de conhecimento da retatrutida. O que indica para melhorar a texto natural? Irmão, eu sempre respondo essa pergunta. Texto natural, vocês têm que se atentar ao básico. Parece ridícula a minha resposta, parece que eu estou com preguiça de responder, mas não é. Tá? Texto natural, vitamina D alta. Ninguém se expõe ao sol, porque todo mundo só fica em luz artificial. Né? Então, vitamina D alta, se expor ao sol, banho de sol diariamente, ou suplementar vitamina D. Isso é o mínimo, né? Zinco em doses elevadíssimas. Zinco e cobre, porque quanto mais zinco, menos cobre, né? Então precisa da proporção correta de zinco e cobre. Precisa de doses elevadíssimas de zinco, tá? Os minerais básicos, mas principalmente boro. Sem boro, sem testosterona, tá? Então, assim, cara, o básico para texto natural é reduzir prolactina, aumentar a dopamina, ou seja, dormir bem, acordar bem, não ficar se irritando durante o dia inteiro, não ficar na tela de noite, não ser um viciado em alguma coisa, né? Pegar banho de sol ou suplementar a vitamina D, suplementar os minerais básicos, mas principalmente zinco, cobre e boro, tá? E cara, é basicamente isso, cara. Fazer exercício, se alimentar com muita proteína, tem que ter aporte de lipídios, né, de gorduras suficientes. Né? Então, assim, não adianta o cara querer subir a testosterona, Wesley, em déficit calórico, por exemplo. Não vai subir. Você tem que ter um aporte calórico correto. E geralmente ele vem de proteínas e gorduras boas. O carbo não é tão necessário assim para subir proteína, tá? Para subir testosterona. A proteína e principalmente a gordura são muito mais necessários. E a construção de massa magra, a musculação é base. Né? Não adianta o cara querer ter uma testo super elevada, o cara não faz um esforço físico. Parece ridículo, né? Eu falando. Mas é o básico que ninguém faz. Hoje em dia ninguém se movimenta, ninguém caminha, todo mundo passa protetor para sair 5 minutos no sol. Eu recebo exames aqui todos os dias, sei lá, 5 a 10 exames por dia, quase ninguém vem com uma vitamina D decente. Hoje em dia já tá melhorzinho, né? Mas ali, até uns 3 anos atrás, cara, a vitamina D da galera é 18, 20, 22. Mestre, fala do CIT3 da ZPH. Não conheço, Zoe. Não conheço isso daí, CIT3. 10mg de halotestin com pré-treino é uma boa?
3 semanas antes do campeonato. Cara, aí não sei nem se é uma boa, é quase que necessário, né? O Alotestin ele não é androgênico, ele é adrenérgico, eu costumo falar. Né, Nélio? É tipo o Dianabol, assim, que é androgênica, mas é muito adrenérgica. A Alotestin é basicamente adrenérgico, velho. É basicamente te dar vontade de forma adrenérgica, né? Pela adrenalina. Não que não seja um esteroide, né? Mas ele funciona melhor pra isso. Por que a finasterida é veneno? Cara, já expliquei, velho. Procura aí, o Emerson. Procura crise pós-finasterida ou síndrome pós-finasterida. Você vai entender, tá? Você vai entender o porquê que a finasterida é um veneno. Procura aí, ó. Crise ou síndrome. Vai encontrar mais como síndrome pós-finasterina. Tá? Você vai entender exatamente os problemas mentais que ela gera, os problemas de conversão em DHT que ela gera a longo prazo, tá? Do cara, às vezes, ficar assim, depois de 5 anos ter utilizado a finasterida, o cara ainda jogar sinuca de corda, tá? O uso da finasterida há mais de 7 anos não tem colaterais perceptíveis. Que bom, mas você é um caso, né? Na média, não é isso que ocorre. Dura e Deca 2 vezes na semana. Pior não seria a Alotestin? Pior do que, Jesus? Que eu não sei do que você perguntou. Pior não seria a Alotestin. Dura e Deca 2 vezes na semana. Para aplicação, tá legal? Não, tá péssimo. Tá horrível. A dose tá errada e também a frequência tá errada, tá, Danilo? A gente não aplica 1 a 2 vezes na semana só, tá? Isso daí gera muitos problemas que depois dá merda. E aí vocês vêm pra mim querer consulta em cima da hora, né? Que eu com 4 meses, 5 meses de agenda, aí vem o cara tomando bomba desse jeito aí, vem cheio de problema e quer que eu atenda ele para resolver. Não, Danilo. Sempre que a gente falar de TRT, de aplicação de esteroide, qualquer coisa, cara, menos de 4 vezes na semana, vocês nem cogitem utilizar. Nem cogitem utilizar. Boa noite, tomar só hemogenin dá certo? Doses baixas? Não. Muito perigoso? Um pouco perigoso. Se não souber o que tá fazendo, sim, né? E... Assim, Igor, só hemogenin sem texto para homem, não. Cedo ou tarde vai dar merda, tá? Tem algum peptídeo que ajude na fertilidade? Uso GHKCU, ele ajuda? Não, a GHKCU não ajuda na fertilidade não, Alexa. Cara, tem, eu lembro que tem. Porra, eu não lembro se é o MOT-C agora. Alexa, aí você me pegou, tá? Aí você me pegou porque eu não lembro qual que é o peptídeo utilizado para fertilidade. Para libido, não é o caso, né? Você tá falando de fertilidade, né? Se a gente falaria de melatonã, né? Melanotan, não lembro. Mas, se eu não me engano, Alex, é o MOT-C que é utilizado para fertilidade. Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, é isso. Mas suplementação e fitoterapia, aí sim, aí a gente tem bastante coisa para ajudar na fertilidade. Por várias vias, né? A gente sempre tem que pensar nas vias, né? Quase tudo relacionado à fertilidade vai começar na via hipotálamo-hipófise, tá? Então, tudo, desde a hipotálamo hipófise tireoidiana, hipotálamo hipófise ovariana, que seria o teu caso, né, Alex? Aí sim, agora de peptídeo eu não lembro. Dá uma olhada, Alex, se não é o MOT-C. MOT-C. Esse daí eu acho que é utilizado na fertilidade. Quem entende bastante de peptídeo, eu acho que é o Jesus. O Jesus pode responder para mim. TB500 ajudaria o Neymar? Com certeza, inclusive deve usar. É difícil um jogador de ponta que não vá utilizar algum peptídeo para lesão, tá, cara? Geralmente eles estão bem à frente da gente nesse ponto aí, tá bom? Profissional é profissional, são bilhões envolvidos, né? Como você controla o colateral da queda de cabelo dos seus clientes? Depende do rei do suplemento, depende do motivo da queda de cabelo, né? Depende do motivo da queda de cabelo, tem que entender por que tá caindo o cabelo nele, né? É por DHT, é por estresse, é por fitoestrógeno, né? É por excesso de alumínio, excesso de níquel. Tem que entender o motivo da queda de cabelo. No meu caso, obviamente, é DHT, né? O meu foi muito cedo, faz muitos anos que eu fiquei careca. DHT puro. Quando entrou oxandrolona, eu fiquei careca. Tá? Zuki, obrigado pelos presentes, é isso, não esqueçam de colaborar, de ajudar, de me seguir, né? Eu sei que já começou o jogo, ou vai começar o jogo daqui a pouquinho a galera começa a ir embora, eu sei disso, então daqui a pouquinho eu também vou sair, porque eu também vou ver jogo, né? Mas não esqueçam de seguir, de compartilhar. Vinícius, não gosto de você, dane-se, às vezes você não precisa gostar de mim, mas você pode gostar do que eu vou falar, né? Às vezes a minha informação vai te ajudar. Ah, Vinícius, não gosto da tua voz, não gosto da tua careca, não gosto da forma que você se expressa. Dane-se. Por quê? Porque eu posso acabar falando algo que presta para você, né? Eu já te sigo, eu já curti, você pode colaborar pra gente bater a nossa meta diária de 50 pila também, né? Então, colabore de alguma forma com informação grátis. Obrigado, Gilson, pelos presentes. Obrigado, Zuki. Obrigado, Oi, Sou Eu. Obrigado também. Valeu. De pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o bico. Serpente, obrigado também. Valeu, tô lendo as perguntas, é muita pergunta, gente.
Eu tô perdendo o ritmo, hein? Ô, Lívia Cagliari, também obrigado. Professor, eu vou ler algumas perguntas aqui, porque tá com muita pergunta, tá? Optimus é um Transformer. No caso do HPB, você mantém a dutasterida? Não, cara, dutasterida eu nunca mantenho. Nunca, Edson, nunca. Eu não mantenho dutasterida em nenhum ponto. Nunca, jamais. Não utilizo com ninguém. Seja hiperplasia prostática, não utilizo dutasterida. Eu tenho outras formas, tá? Até porque eu não sou médico, né? Então a forma que eu utilizo é outra, tá? Hiperplasia prostática benigna, você tá falando, né, Edson? Eu não mantenho. Eu tiro. Porque o paciente, a maioria dos casos, já tá reclamando de queda de performance sexual. Tá? Quais melhores alimentos para intestino, para fazer fezes e absorver melhores alimentos? Uma coisa, outra coisa. Você tá falando de microbiota, tá, Marcos Lobato? Aí você tá falando de alho, cebola, chucrute, tá? Tomate. Aí a gente tem alguns alimentos muito específicos para a regulação da microbiota, tá? Muito específicos. Chucrute, sensacional. Alho, sensacional. Repolho, sensacional. Tomate também. Logicamente, a depender da pessoa. Suco de laranja, tá, Marcos Lobato? Tem bastante alimento para regulação de microbiota, a depender do caso. Tem gente que não pode utilizar. Por exemplo, uma pessoa com reações histamínicas não pode utilizar o tal do tomate, por exemplo. Já um bariátrico que não tem reação à histamina, tomate provavelmente vai ser um dos primeiros alimentos que ele vai comer no dia. Tá bom? Renivon, 50 anos, 2 anos bariátrico. Ó, falei de bariátrico, apareceu um bariátrico, olha só. 1,5 de dura, 1,5 de massa fracionada 3 vezes na semana, 60 dias sem resultados. Tem muita coisa errada aí, né? Provavelmente é impossível tomar bomba e não ter resultado em 2 meses, tá, Renivon? Tem alguma coisa errada. Ou tua dieta, ou esse ciclo, ou as bombas são falsificadas, ou não tem exercício correto, tá, Renivon? Alguma coisa tá errada. Tá? Provavelmente tá pegando algo falsificado. Porque mesmo sem treinar já dá resultado. Tá? Professor, o que ajuda a ganhar ganho de massa muscular? Roger, cara, é meio idiota a minha resposta, mas é a resposta certa, Roger. Tá? Não é pra ficar com raiva de mim, mas é verdade. É treino, dieta, e é isso, cara. Treino, dieta e hidratação. O que você pode fazer para otimizar esse ganho de massa muscular? Creatina, doses altas de vitamina D, né? Aí, tudo bem, aí você começa a otimizar, né? Creatina, dose alta de vitamina D, acima de 2,5 gramas de proteína por quilo, né? Aí você começa a otimizar. Mas o básico é sono, hidratação, dieta e treino, velho. Tá? É o básico. Vitamina D alta ajuda, creatina alta ajuda, tá? Proteína acima de 2 gramas ajuda, porque aumenta a biogênese ribossomal, tá? Então a gente tem alguns detalhezinhos assim que vão te ajudar. Seguindo a mesma regra. Mestre, me dá essa... Vou com calma, senão a consciência me mata. Não, Zuki, estamos de boa. Vini, boa noite. Esse DHT tem como baixar ou mantê-lo baixo durante o uso de hormônios? Cacau, depende. Depende qual hormônio é. Tem como segurar o DHT? Tem. Mesmo utilizando um DHT? Tem. Tipo nandrolona. Tem muita gente, muita mulher que utiliza nandrolona, Cacau, porque não sobe DHT. Tá entendendo? Aí você consegue. Você pode ou trocar o tipo de hormônio, ou fazer, ou tomar alguma atitude, né, que bloqueie o DHT. Tá? Como tirar as bolotas pesadas do ciclo? Como tirar as bolotas empedradas depois do ciclo? Cara, se tá dando bolota, você tá fazendo alguma merda muito grande, Samuca. Ou você tá aplicando errado, ou você tá aplicando muitas vezes em cima do mesmo lugar, ou o esteroide que você tá usando é de péssima qualidade. Tá? Você pode passar hidrodroide, topicoide em cima e fazer massagem liberadora. Tá, Samuca? Fazer massagem de liberação miofacial, tá? E com hidrodroide e topicoide. Mas não é pra dar bolota, velho. Não é pra dar bolota. Lívia, como funciona mesmo? Como funciona o que, dona Lívia Cagliari? Perdão. Como funciona o que? Por favor. Te falar, eu usando 0,5 de anantato da Lander Gold dava caroço no glúteo, ó, tá vendo? É isso que eu falei pro outro rapaz. Esteroide de baixa qualidade vai dar caroço. Nossa, gente, cara, eu tô muito atrasado nas perguntas. Vocês estão falando coisas no chat aqui que eu respondi 10 minutos atrás, tá? Então eu vou baixar um pouco as mensagens para eu responder coisas mais atuais, porque tem coisa de 10 minutos que eu não respondi ainda. Eu vou baixar e vamos começar lá de baixo, tá? Qual o valor da consultoria? Lívia, eu não faço consulta, eu faço consultoria, tá? Eu tenho uma consultoria que é
R$ 207 por mês no plano trimestral, que é a consultoria mais completa, tipo que o Jesus está fazendo, tá? Eu tenho a consulta integrativa, consulta integrativa, tá certo? De suplementos e fitoterápicos sem dieta, que eu acho que é a que o Zuki fez, não lembro agora. Eu acho que é a que o Zuki fez. Não lembro. Se é a do Zuki ou não. Mas enfim, eu tenho a com dieta completa, videoconferência, suplementação, fitoterapia, ciclo, tudo junto, tá? Que é 207 pila por mês, Lívia, no plano trimestral, no cartão. Se for pagar à vista, sai mais barato, tá? Eu tenho a no aplicativo, que é a Fast Protocol, que é uma consultoria trimestral também, que sai 120 por mês no cartão. À vista tem desconto também. E é isso. E aí eu tenho uma consulta integrativa que não tem dieta. Essa, eu não lembro, tá 300 ou 350. Aí tem que ver com a Bia, acho que tá R$ 300, que daí não tem dieta, é só suplementação e fitoterapia com retorno em 60 dias. Tá bom, Lívia? 120 pila uma por mês, 207 pila por mês a outra. Ambas no plano de 3 meses. Tá? Gente, eu vou descer, tá? Vou ter que descer aqui o chat porque eu tô muito lerdo para responder hoje. E eu vou ter que começar do zero lá, as perguntas. Então não fiquem bravos. Vinícius, você não respondeu minha pergunta. Perdão. Eu peço que fale de novo a pergunta, tá? Beleza? Vamos começar de novo aqui, ó. Eu vou vir daqui para baixo, ó. Daí vocês vão perguntando de novo. Rafael Rego, e aí, irmão? Como é que você tá? Obrigado pelo presente. Serpente, obrigado pelo presente. Vamos lá, eu vou começar ali, ó. Eu vou começar da Ellen Santos. Vou tentar responder a partir daqui, ó. Ellen, o que acha de Deca para mulher e Hemogenin com pré-treino? Eu acho que 2 esteroides é muito para mulher. Para Deca, a mulher é legal porque não cai o cabelo, né? Mas ou usa Deca ou usa Hemogenin. Os dois só se tu for competidora, né, Ellen? Senão, não. Quitéria, como devo usar Primo Bom? Não tenho a menor noção. Isso é só em consultoria que eu falo. Aqui na live eu não falo posologia, nada do jeito, tá? Mestre, 300mg de enantato, 200mg 2 vezes na semana, dá bom? Paulo, não, no mínimo 4 vezes na semana. Divide em no mínimo 4 vezes na semana. Ideal todo dia. Mas menos de 4 vezes na semana, Masteron fica muito instável a texto também. Tá, Paulo? Preciso ganhar músculo na perna por causa da artrose. Existe algo que pode auxiliar? Algum hormônio? Luiz Felipe, se você tem artrose, talvez você tenha mais idade, não sei. Geralmente, a depender da idade, uma terapia de reposição de texto. Tá bom? Tá, Luiz Felipe? Geralmente é uma terapia de reposição de texto. Aí tem, logicamente, igual eu falei agora, vitamina D alta, creatina, proteína acima de 2 gramas por quilo, altas doses de whey protein pós-treino, tá? Aí a gente tem algumas estratégias, assim, para ganho de massa muscular um pouco mais rápido. O hormônio, o básico do básico, seria, se você tiver baixa testosterona, fazer reposição de testosterona, caso caiba, né? Fiz exames, minha testo natural tá 430, está ruim, o meu TSH T4 deu 10. Não, peraí. Ghost, 430 de texto tá ruim. Sim. O teu TSH deu 10 ou o teu T4 deu 10? São duas coisas completamente diferentes. T4 é T4. TSH é hormônio tiroestimulante, tá? Se o T4 deu 10, não sei se isso é o T4 total ou livre, aí precisa ver. Se é o teu TSH que deu 10, você tem hipotireoidismo, você precisa ir atrás disso urgentemente, tá? TSH no máximo 2. Se for TSH em 10, você tem hipotireoidismo e pode ser Hashimoto. Aí você precisa ir atrás disso. Tem que fazer antitireoperoxidase, antitireoglobulina e TRAB. Tá bom, Ghost? TSH 10 é quase certeza de Hashimoto. Tamo junto, mestre. Tamo junto, irmão. Vitamina D 50 ml, como toma? Condutor de emergência. Aí você tem que ver com quem te passou, né? Geralmente 50 mil UI é uma vez na semana. Geralmente, mas aí tem que ver com o farmacêutico. Repete qual medicamento utilizando junto com a liberação dos músculos. É Irodroid, Samuca. Irodroid ou topicoide. Não é medicamento, é pomada, tá? Irodroid ou topicoide. Geralmente a gente utiliza isso. Manipulado bom para não roncar. Durmo bem, minha esposa reclama que ronco muito. Marcos Lobato, cardio e dieta. E não comer um monte antes de deitar. Cardio e dieta. Você tá roncando, ou você tem apneia do sono, ou você tá gordo demais, ou tá com insuficiência cardíaca, ou tá com o coração sofrendo demais, ou tá com o peso muito alto, várias coisas, né? Tá? Com o primeiro ciclo, qual base de gasto para manter em diante? Serpente, depende. O mínimo que você tem que pensar é exames, dieta, fitoterapia e suplementação e bomba. Você não vai gastar menos de 2 mil por mês aí, Serpente. Né? Do jeito certo, né? Governo agora vai dar texto grátis. O quê? Como é que é? Ué?
Comecei a mandar um ml. E aí, Fio Estética, agora que eu vi que é você, velho, tudo certo? Galera, não esqueça de curtir, não esqueça de seguir. Seguir para receber notificação das lives. A gente fala sobre saúde diariamente de graça aqui. E também por isso, não esqueça de tentar me ajudar de grão em grão aí para pelo menos bater a meta de 50 pila por dia. Hoje deu R$1, gente. R$1 é ridículo, né? R$1 numa live dessa. Tá? Comecei a mandar um ml de Dura na semana e se eu usar dutasterida ajuda a não cair o cabelo? Não, dutasterida é um lixo, vai ajudar a não cair cabelo, mas pode acabar com a tua libido. Tá? Rapaz, hormônio é de menos, vai gastar com muita coisa, exatamente o que o Igor falou. O cara que quer saber o serpente ali vai gastar com muito mais, o hormônio vai ser o mais barato do teu ciclo. Vai gastar com suplementação, fitoterapia, dieta, consulta, exame, tá? Obrigado, estava tomando finasterida e me senti sem libido. Ah, isso aí. Abraço, Adolfo Dido Dias. Abraço, Adolfo. Boa noite, irmão. Quanto tempo de Roacutan para se ver o efeito na pele? Yuri, não posso falar sobre isso aqui, tá? Aí é só com restrição médica para falar a respeito de Roacutan, tá bom? Roacutan eu não vou tocar nesse assunto aqui, tá bom? Só daí você vê com o teu médico esse daí eu não vou me meter a falar sobre isso. Eu sou farmacêutico, mas não vou falar numa live sobre Roacutan, tá? Perdão. Tá? É muito perigoso esse medicamento, tá? Mas assim, que o efeito que você vai ver, se você tá tomando depois de explodir tudo, né? Porque você começa a tomar e sai muita coisa. Aí depois desse efeito, que eu esqueci o efeito, esqueci o nome do efeito que ocorre. Aí é cerca de 4 a 5 semanas, tá? Obrigado, passou 1 por semana, 8 semanas. É isso aí, condutor. Geralmente a posologia é essa, tá? Tem que ver com quem te passou. Mas geralmente a posologia dos 50 mil é essa, tá? Bacana suas dicas, tamo junto, não esquece de seguir então, né? Seguir ou me dar dinheiro. Masteron para mulheres, não gosto, nem um pouco. Não é a minha primeira preferência, tá? Peguei meu exame hoje fazer o L, nada, Yuri. Gilvan, você é louco fazer o L, rapaz? Peguei meu exame hoje, 3.406, texto livre 135, 52 hematócrito. Robson, a princípio tá ok. Tem que ver o valor de referência do hematócrito do teu laboratório, tá? Mas a depender do valor de referência laboratorial, o hematócrito tá ok. Depende muito, muda muito o valor de referência do hemograma, tá? Mas a texto e texto livre tá normal. Tem que ver, a CHBG deve estar super baixa. Vai ter texto no SUS, você não viu? Não vi, velho. Ah, meu Deus. Ai, Jesus do céu, que vai ter de exame errado aí, né? Como fazer um ciclo de um estrol e dura? Não sei, cara. Não tenho a menor noção. Não falo sobre como fazer ciclos aqui. Hematócrito 52, 375 de anã, 200 de primo, 12 semanas, já tomando toquinase, 6 litros de água, cardio 6 vezes na semana. Rafael, pode ser que você esteja aplicando errado, poucas vezes na semana. Pode ser que você simplesmente não nasceu para usar bomba. Pode ser que 6 litros de água esteja tá hemodiluindo, né? A hemodiluição tá muito grande, Rafael. E aí o teu corpo aumenta a eritropoiese. Pode ser um excesso de ferro, um excesso de ferritina. Pode ser apneia no treino, apneia do sono. Pode ser predisposição cardíaca. Pode ser um monte de coisa, Rafael. Um monte de coisa, tá? Essas que eu falei, todas aí são válidas. Pensa sobre elas. Se você tá aplicando certo, 6 litros de água é muito, né? Aí gera muita diluição, aí o corpo vai lá e produz mais sangue e aumenta o hematócrito, né? Tem várias coisas aí, Rafael. Tá? Várias coisas aí. Qual suplemento eu devo tomar para tirar você da minha cabeça? Putz, Magudes, não tenho a menor ideia, irmão. Não tem nenhum suplemento. É finasterida. Aí, ó, aí não funciona e daí você não vai pensar em mim. Vinícius tinha comentado que iria para TPC, mas decidi que vou prolongar por mais 3 meses. Beleza. Primeira vez aqui, já segue Top as Dicas. Top as Dicas, tamo junto. Não esquece de seguir para receber notificações das minhas lives. Amanhã tem live meio-dia, hein? Meio-dia amanhã. Por isso que eu quero que me ajudem aqui, para eu ter vontade de entrar amanhã, que senão eu fico com raiva e não entro. Aqui não tem L de Lander nem de 9 Finger, exatamente. Quando tiver natural, vou assinar a consultoria. Fio, a estética, tá quase para novembro a consultoria. Tu para de deixar para depois. Se você for assinar daqui a pouco, daqui a 3 meses, só vai ter consultoria para 2027. Tá? SUS vai ser... Aqui já tá morrendo, né? Não, não tava sabendo dessa da texto no SUS aí, não. Agora eu estou sabendo, depois eu vou ler a respeito. Microdose de 40 mg por semana de roto. É muito ruim? De roto? O que é roto, velho? Eu não sei o que é roto. O rapaz perguntou ali. Tá falando de Roacutan?
Profilático? É, profilático, tem gente que usa. Eu não sou muito a favor. É, profilático, né? Eu não sou muito a favor. Tem uns caras que usam. Eu acho bobeira, tem outras formas de resolver. Tô na texto há 3 meses, 1 ml por semana, vou começar o Masteron. Como indica a quantidade? Não indico quantidade em live. Só em consultoria. Live eu não posso falar. Gente, eu não sou vendedor de bomba, eu não sou maromba, eu sou profissional da saúde, cara. Eu sou esteticista, terapeuta integrativo, nutricionista, farmacêutico, biomédico. Tem um monte de conselhos por trás das minhas profissões, né? Conselho de classe. Tem um monte de gente que fica em cima da gente o tempo todo. Imagina se eu começar a falar de ciclo, dizer assim, toma tanto, indicar ciclo, não sei o que, aqui na live. Eu tô fudido. Eu não indico bomba aqui, eu não indico dose de medicamento aqui. Aqui a gente conversa para tirar dúvida. Doses, quantidades, isso aí é consultoria, tá? Comigo ou com outra pessoa. Firmino, boa noite, mestre, boa noite. Peguei dengue, 1 semana de cama, 12 quilos a menos. Alguma dica para retorno? Firmino, retorno com calma. Não toma muito medicamento que afina o sangue, né? Muito anti-inflamatório, etc, para não gerar dengue hemorrágica. E no mais, velho, se não teve comprometimento pulmonar, senta o pau, Nicolau. Tem muita gente... E cuida com alergia, tá, Firmino? Porque geralmente dá umas alergias, ele ativa algumas vias inflamatórias alergênicas pós-dengue, tá? Aí você tem muitas coceiras, tem muitas reações alérgicas, inclusive queda de cabelo. Boa parte dessa queda de cabelo por reações inflamatórias alérgicas, tá? Então, basicamente isso, cara. Talvez tomar anti-inflamatório, anti-histamínico durante um tempo, né? Dá uma conversada com o médico. Boa hidratação, vê se não teve comprometimento pulmonar, segue o game, velho. Só cuida pra não afinar muito o sangue. Aumentei a água achando que ajudaria o hematócrito e tem dia que bebo 7 litros. Rafael, piora, tá? Geralmente o excesso de água piora, pelo motivo que eu te falei. Eu vou começar a tomar clenbuterol. Não, eu tenho uma dica, não tome clenbuterol. Tomo texto há 8 meses, estou com queda de cabelo e ereção baixa. O que pode ser? Bruna Reis, provavelmente, ou texto falsa, mas o mais provável é grande conversão em estradiol, né? Você deve estar tomando errado 1 ou 2 vezes na semana, e aí você está convertendo muito estradiol, e aí está ficando com texto ok, mas é predominância estrogênica. Aí realmente a libido vai lá para baixo, tá? Tomo texto 8 meses, estou assistindo replay, papapá. Eu vou começar a tomar clenbuterol, não. Tomo texto 8 meses, já respondi. Após suspender o uso de tirzepatida, quanto tempo para sensibilizar os receptores? Receptores do quê, José Duarte? Receptores do quê? Tenho alergia a chocolate, tomate, peixe, uma par de coisa. O que eu faço? Consulte comigo, Maguts. De verdade, eu tenho muita experiência em processos alérgicos. Desde alergia verdadeira, que parece ser a sua, né? Mediada por falta de diaminoxidase, às vezes por alguma intervenção de falta de monoaminoxidase, ou histamínico mesmo, Maguts. Então, assim, independente do seu motivo da alergia, irmão, cola comigo que eu sei controlar, tá? Eu controlo muitas alergias, tá? A gente chama de modulação de monoglobulina E, tá? Modulação de eosinófilo de monoglobulina E. Tá? Eu tenho canal para conseguir controlar isso aí, tá? Mas começa cortando histamina e principalmente ou alimentos precursores de histamina, não só os alimentos histamínicos, mas os que ativam a histamina e alguns processos inflamatórios, tá? Porque quando a gente fala de alergia, a gente não está falando só de processo alérgico ou alergênico, a gente está falando de processo inflamatório alergênico, modulado por aumento de mastócitos, né? Uma resposta mastocitária. Então é uma coisa que vai um pouco além, tá? Você tem que começar a modular a forma que você se alimenta e a resposta à atividade alergênica no seu corpo, tá? É uma coisa meio complicada, mas na prática eu te mostro como fazer, tá? Beleza? Vamos lá. Entendeu, Maguts? Captou? Captou onde vai? Começa cortando alimentos com histamina ou precursores de histamina. E aí a questão inflamatória vem à tona, né? Como eu falei, existe a questão mastocitária ligada, né, ao processo inflamatório alergênico, tá? Então não é uma coisa só, não é só cuidar da alergia, tomar antihistamínicos, não. Isso vem desde o teu intestino, né? Quando você fala dá uma pesquisada sobre monoaminoxidase e diaminoxidase. Quando a gente fala de alergia, a gente fala indiretamente de monoaminoxidase e fala diretamente de diaminoxidase. Tanto que tem paciente meu que a gente dá DAO, dá diaminoxidase para ela tomar. Porque ela tem uma alergia tremenda, não pode encostar em nada. Captou? Legal? Estamos aí, esse tipo de pergunta que eu gosto.
Quando a gente não fala só de bomba, ó, estamos falando de alergia, de coisas mais profundas, né? Você é muito bom, cara. Onde vejo sobre a consultoria? Rafael, obrigado. Obrigado pelo presente também, que se me entupiu de presente, obrigado. Irmão, você clica no link da minha bio, ou você manda uma mensagem para atendimento, que a Bia, minha esposa, essa Bianca Brigitte que tá falando aqui no chat, ela te atende. Acho que amanhã ela não vai atender, ela vai atender segunda-feira. Manda uma mensagem, é só clicar no meu perfil, uma das primeiras postagens fixadas ali tem o WhatsApp, tá? Aí você manda uma mensagem naquele WhatsApp, segunda-feira ela te explica tudo das consultorias. Tá bom? A texto do meu marido está baixa 370, que médico ele deve procurar para repor? Micaele, um excelente endócrino, ou um excelente médico clínico geral. Tá? Qualquer médico vai saber repor a texto. Tá bom? Pode simplesmente repor com texto gel, né? Com androgel, bem fácil de fazer. Sobre a água, ainda qual a média que posso calcular para uma quantidade boa? 90 quilos. Irmão, Rafael, atividade física, né? Um cara com boa atividade física, cerca de 40 ml por quilo. Tá? Francisco Rodrigues, obrigado pelo presente. 40 ml por quilo, tá, Rafael? Vai dar aí 3,6, né? 3,6 litros, 3 litros e meio aí a 4 litros já vai ficar legal para você. Cisto no ovário e mioma no útero, minha esposa sofre com isso. O que ela pode fazer? Cara, depende, tem que ver pelo que é mediado esse cisto, né? O mioma, principalmente, quando a gente fala de mioma uterino, a gente fala de mediação estrogênica, tá? Tem que ver se é esse o problema. Se o problema dela é excesso de estradiol, se é mediação estrogênica ou não. Tá? Geralmente precisa, a depender do tamanho do mioma, já precisa de intervenção cirúrgica daí. Aí tem algumas outras coisas que a gente pode fazer, mas tem que ver o tamanho dele, se precisa de intervenção cirúrgica ou não. A começo de conversa. E ver pelo que ele cresce. Qual é o motivo dele crescer. Eu só vou abrir pro gato aqui. Calma aí. E gato. Peraí, gente. Aguenta um segundo aí. Já estamos quase terminando a live. Quem tá curtindo, segue esse negócio. Não esquece de seguir para receber notificação. Curte, segue, compartilha, presenteie, ajude a live a crescer de alguma forma, tá bom? Vamos ver. O único ponto ruim de passar em consultoria é que acaba as perguntas, tá vendo? É verdade, o Lucas fez consulta. Lucas, gente boníssima, Lucas. E aí, irmão? Como é que você tá? Só os pacientes gente boa online. É que os filha da puta nem entram, né? Paciente filha da puta nem vem me ver. Os pacientes gente boa estão online. Obrigado, velho. É verdade, né? A consulta é completinha. Lucas, quanto tempo foi de consulta comigo? 2 horas? Foi, né? Foi 2 horas. Caraca, quero. Agenda por aqui no chat TikTok mesmo ou no Maguds. Só clicar no link da bio, tá? Ou você... Na primeira ou segunda postagem que tem ali, você pega o número do WhatsApp e manda uma mensagem no WhatsApp. Que daí a Bia te atende lá, tá? Te passa como funciona. Tá bom, Maguts? Para todo mundo, né, que quer consultoria, é a mesma resposta, tá? Vamos ver que o TikTok quer fechar minha live aqui. Peraí. Ainda não, filhão. Ainda não. Aguenta a pipoca. TikTok querendo me ferrar. Aqui, por que é necessário fracionar a dose em 3 vezes, sendo que 2 vezes não chega nem na meia vida? Porque não é só meia vida, Walker. Quando a gente fala de meia vida, a gente está sendo extremamente raso, né? Quando a gente fala de farmácia, farmacologia, farmacocinética, a gente não fala só de meia vida. Meia vida é uma das coisas que a gente leva em consideração. Mas a gente leva principalmente o steady state, né? Do fármaco, do remédio, tanto faz, do fármaco. Tá? E quando a gente fala de steady state, a gente está falando, né, do quanto de esteroide ou do quanto de fármaco entra no organismo, quanto se estabiliza e quanto sai. Essa conta tem que fechar, ela tem que ficar estável do começo ao fim. Quanto entra, quanto fica e quanto sai. E para chegar nisso, a gente busca primeiramente um aumento de fracionamento das aplicações. Tá? Quanto mais você fracionar, quanto mais você aplicar, quanto mais você usar, mais estável fica. Aí você não tem muitas oscilações. Tá bom, Walker? E quando a gente fala de testosterona, acho que isso é meio óbvio, né? Você está falando de subiu a testo, caiu a testo, fica o estradiol lá para cima. Você está falando de predominância estrogênica. Aí você aplica de novo, não tem mais predominância. Aí deixa de aplicar, tem predominância. Aí você gera um desbalanço hormonal, tá, Walker? Banana tem muita estamina? Me faz mal pra caramba. Cara, eu não lembro se banana tem muita estamina, pra ser bem sincero. Eu acho que banana verde é isso. A banana, acho que sim. A prata tem, mas a banana verde não tem tanta. Eu acho que é isso, tá, Maguts? Tanto que em dietas antihistamínicas a gente utiliza no máximo 50 gramas de banana por dia. Abacate também, tá? Porque tem muitos alimentos, tipo assim, tomate é um alimento estamínico. Abacate não é estamínico, mas libera estamina. Captou? Segundo meu TSH deu 5,5, tava tomando reta. GD Ramos, 5,5 pode ser
um hipotireoidismo subclínico, pode ser um hipotireoidismo de Hashimoto, aí precisa fazer os exames, ou pode ser simplesmente uma inflamação. Se você ficar gripado, se você está com uma inflamação muito grande, uma bactéria, alguma coisa, geralmente a tireoide, por ser muito vascularizada, e por isso que os hormônios tireoidianos eles chegam tão rápido à corrente sanguínea, né? Porque a gente tem a tireoide dividida em duas, né? E a gente tem uma vascularização muito grande da tireoide. Por isso que o tumor na tireoide cresce tão rapidamente. Né? E por isso que os hormônios T4 e T3 chegam tão rapidamente à corrente sanguínea. Então, qualquer inflamação sistêmica que você tenha, a tireoide também inflama. E aí ela aumenta o TSH. Tá? O TSH não é direto o TSH, né? O TSH ele vem do hipotálamo, o hipotálamo manda o TRH produzir, o TRH começa a produzir, manda a hipófise iniciar a produção e a hipófise manda o TSH, entendeu? Então, começa lá no hipotálamo, hipotálamo, TRH. TRH, hipófise, hipófise, TSH. Tá? Então, começa lá no cérebro. Tá bom? Peguei o tema da alergia na metade, sofro com rinite constante. Qual era o papo? Francisco, obrigado pelo presente, inclusive. Francisco, muito obrigado. Walker também, Jeff Ribe também. Oi, sou eu também. Muito obrigado a todo mundo pelos presentes. Cara, cadê o rapaz que perguntou do papo aqui? Francisco, o papo era que o Magoods ali tem algumas alergias, né? Então eu estava aqui explicando mais ou menos o funcionamento da mediação alergênica, né? Que pode ser via histamina, pode ser indiretamente por diaminoxidase, pode ser diretamente por diaminoxidase, diamina, né? Diretamente por diamina, indiretamente por monamina. Pode ser por alimentos histamínicos ou não, e a gente tem alguns casos de alergia, né? Tem tipo assim, a pessoa que só tem alergia respiratória, tipo provavelmente você, né? Rinite constante. Aí deve ser uma resposta de monoglobulina E a alguma coisa respiratória. Aí a gente tem a alergia verdadeira, que ela geralmente tem uma resposta de monoglobulina E total. Então ela tem resposta alergênica para várias coisas, que envolve um processo alergênico inflamatório. Tá? Então assim, eu estava explicando as diferenças, algumas pequenas diferenças entre os tipos de alergia. Tá? A dessa pessoa, do Magoods ali, parece ser alergia verdadeira, que daí você tem alergia a várias coisas, principalmente alimentares. Mas quando a gente fala só de alimento, a gente pode estar falando de aminoxidase, não de uma resposta de imunoglobulina, tá entendendo? Captou, fala minha joia, fala Dr. Marcos Rinaldo, sempre nas minhas lives aqui também, né, velho? Rafael, obrigado pelos presentes também, valeu! Não vamos bater a nossa meta de 50, mas vamos bater a meta de 5 pila, 1/10 da meta. Na próxima a gente faz igual a Dilma e a gente dobra a meta. Vamos lá, fala um pouco sobre Sloop. Não tem muito o que falar sobre Sloop, velho. Ser bem sincero, eu usei, estudei um pouquíssimo a respeito, vi que as doses necessárias são altíssimas e a partir das doses necessárias altíssimas ele se torna extremamente perigoso. É isso. Eu não encontrei nada muito interessante e prático do Sloop. Assim, no uso também nada muito prático, tá? Não tenho informação suficiente, não tenho conhecimento suficiente para falar sobre Sloop. Essa é a grande questão, tá? Porque eu usei, não achei nada demais. Quando eu fui pesquisar o quanto a gente precisaria de fato de dose, eu vi que era inviável. Eu nem fui atrás. 2 horas de consulta, mas gastei horrores com medicação. Comecei com shampoo indicado há 1 semana. É isso mesmo, Lucas. Obrigado pela informação bem detalhada. Tamo junto, Walker. Foi da testosterona do Walker, né? Foi. Tá? Nunca pensem só em meia-vida, velho. Nunca pensem só em meia-vida. Quando a gente fala de farmácia, a gente tá falando de muito mais coisa. Meia-vida é uma das coisas que a gente bota na conta, tá? Meia-vida é uma das coisas. Melhorando da água pro vinho. Só... Nem começamos a consultoria, né, Lucas? Só a consulta, né? Segunda, papapá. Certo. Abacate não é histamínico, mas libera. Então a guacamole com tomate é uma bomba atômica. É uma bomba atômica nuclear, isso mesmo. Pablo, grande Pablo, que me pede sempre para começar as lives e hoje chegou aí, ó, 2 horas atrasado na live já. E aí, velho, como é que você tá? A Bia me mandou as coisas, mas eu não vi ainda, tá? Eu botei na agenda tuas coisas, Pablo. Tadala de 5 diário ajuda em algo ou é loucura coletiva? Não é nenhum nem outro. Não dá pra botar tudo no mesmo balaio. Tem cara que, por exemplo, quem tem algum problema como é que é? Na perfusão pulmonar, porra. Tem algumas patologias pulmonares relacionadas ao músculo cardíaco e pulmonar e ao pulmão que a tadalafila, que a sildenafila, tanto faz, né? Que Viagra, que Tadala, que vão te ajudar. Eu não lembro exatamente quais, tá? Pra ser bem sincero. Previnem alguns desfechos fatais aí, tá? De patologias cardíacas e pulmonares. Não lembro exatamente quais, Rafael. Agora, para vascularizar, para não sei o quê, para algumas pessoas realmente não tem a menor lógica. Para outras pessoas pode ser que sim, né?
se eu vou te falar que eu uso, eu vou te falar que eu tenho poucos pacientes meus que a gente usa. Pensando mais em entrega de nutriente mesmo, né? E às vezes no pequeno controle estrogênico, porque querendo ou não, tadalafila é um pouco antiestrogênico. Então, quando a gente quer um pequeno controle estrogênico, a gente utiliza também. Aquela pessoa que precisa fazer uma modulação leve, já usa um DIN, usa um indol 3-carbinol, e daí, porra, a tadalafila se encaixa muito bem no local ali, né? Tipo, você consegue baixar ali 5 a 10% de estradiol, 5% de estradiol, talvez, e aumentar a entrega de nutriente. E é uma pessoa que treina muito bem, que come corretinho, aí vale a pena. Tá? Mas eu sei que tem alguma patologia cardíaca ou pulmonar que a tadalafila é tipo profilática, é off-label, né? Tipo a asa infantil, assim, para trombose, né? Mas eu não lembro qual é, Rafael. Aí você vai me desculpar, mas eu não lembro qual é a patologia, que ele previne algum evento fatal, assim. Mas eu não lembro. Talvez o Jesus saiba, o Jesus estuda bastante essas coisas. Eu não consigo lembrar. Yoimbina é ok para queima de gordura? Cara, é muito ok para queima de gordura. Funciona melhor quando a pessoa já tá um pouco mais seca, né? Quando tá muito gorda, não. Mas quando a pessoa já tá um pouco mais seca, aí é bem mais ok. Só não é ok se a pessoa tiver hipertensão ou ansiedade, né? Crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, né? A yoimbina se torna um veneno. Mas se é uma pessoa tranquila, mais parasimpática do que simpática, a yoimbina é bem legal, tá? Além de que atualmente muitos loop é T3. Tem isso também, né, cara? Deve ser DNP também, né? Deve ter uns DNP nesses loop aí, certeza. Certeza que tem dose de DNP nos loop. Tomo depo uma vez a cada 10 dias, porém meu hematócrito tá batendo 59. O que será? Mas tá. José Roberto, a resposta tá na pergunta. Uma depo a cada 10 dias. É a frequência de aplicação. Totalmente, né, José Roberto? Você tá. É o que eu falei pro Walker agora há pouco. O Walker perguntou: tá, mas se a meia-vida é mais longa, por que eu tenho que aplicar várias vezes na semana? Para controle de colateral, para você não gerar uma montanha-russa hormonal. Quando você gera uma montanha-russa hormonal, você tem também um estímulo de eritropoiese. Um estímulo, né, de hematopoiese, de eritropoiese, que é o quê? Produção de sangue. Aplicou, estimula a eritropoiese demais. Aí aumenta o hematócrito. Aí ficou sem aplicar, cai a oxigenação. Aí o que o corpo vai lá e faz? Aumenta ainda mais a eritropoiese. Aí você aplica de novo, ele aumenta ainda mais a eritropoiese porque tu aplicou. Aí tu fica sem aplicar, baixa a oxigenação, ele aumenta mais a eritropoiese. Então ele vai aumentando, ele aumenta e aumenta em cima do aumento. Nunca mais para, né? Aí vai subindo hematócrito, infinito. Como é que você melhora, José Roberto? Dividindo essa depo de a cada uma aplicação em 10 dias, dividir em 10 aplicações. Nesses 10 dias. Aí, só por isso o hematócrito já vai cair. E essa resposta já vale pro Walker também, se o Walker ainda estiver na sala. Tá, Walker? Agora o exemplo prático do que eu te expliquei, caso ele esteja na sala ainda. Hipertensão pulmonar. Obrigado, Pablo. O rapaz perguntou da tadalafila, o Pablo respondeu. A patologia é hipertensão pulmonar. Obrigado, Pablo. Era isso mesmo, tá? A tadalafila é utilizada para não gerar desfecho fatal hipertensão pulmonar. Graças. A gente estuda tanto e é tão burro, né, cara? Eu estudo todo dia e continuo sem saber um monte de merda, sem lembrar um monte de merda. Se tadalafila de 50 leva algum vício ou é tudo psicológico? Psicológico. Mas vício geralmente é psicológico, não só neurotransmissor, né? Eu tentei tomar Tadala 5 de pré-treino, mas só me deu dor de cabeça e nariz trancado. É normal, da vascularização, cara. Ele gera vascularização e espasmo vascular, né? Aí ele dá dor de cabeça. 5 meses de anatato, devo fazer TPC durante quanto tempo? Leonardo, não tenho a menor ideia, só te conhecendo para te responder, tá? Por que você coloca iluminação na careca? Velho, uma careca dessa, velho, olha o nível dessa careca. Em Full HD, precisa de uma iluminação, é meio óbvio. Mas é claro, inclusive eu vou botar mais uma luz apontando na careca aqui. Uma careca dessa vocês não podem ver todo dia. Isso é um must. É um must. Até as retatutidas estão vindo T3 e T4. É, cara. Tem retatutida que não vem porra nenhuma, só vem soro fisiológico, cara. Gratidão pela generosidade em compartilhar conhecimento. Ganhou o seguidor, José Roberto. Tamo junto. Inclusive, sigam o senhor José Roberto aí, ó, e me sigam, né? Curtam esse negócio, sigam para receber. Careca linda, aí, ó. Por isso que a luz vem na careca. Sigam para receber a notificação das próximas lives, né? Eu faço lives aí diariamente. Amanhã vai ser meio-dia, tá? Amanhã vai ser meio-dia a nossa live sobre saúde, para quem quiser entrar. Vai ser antes dos jogos, que eu sei que essa hora tá todo mundo vendo o jogo, inclusive eu vou lá ver também.
Beleza? Gratidão pela generosidade, valeu, valeu, tamo junto. Toma Hemogenin, queria saber um ciclo para tomar. Ralph, eu não posso falar de ciclo aqui, então aqui eu não respondo sobre ciclos, tá? Eu não respondo doses, não posso. Jeff Ribe, muito obrigado. Ó, recebi um chapéu aí para ajudar a tentar bater nossa meta. Lógico que não vamos bater a meta, né? A meta é 50 pila, deu R$6, né? Mas, muito obrigado, Jeff. Zuki também, obrigado, tá sempre aí. Zuki é paciente meu, né? Acredito que não seja uma regra nada cientificamente comprovado. Faz ciclo de 3 meses, pausa 3 meses. Não, não é assim que funciona, tá, Douglas? Isso é totalmente individualizado, só conhecendo a pessoa, tá? Só conhecendo a pessoa pra saber, velho. Tá, Douglas? Isso vale pro Douglas, pro Leonardo, né? É individual. Tem gente que vai ciclar o ano todo, tem gente que vai ficar 4 anos ciclando, tem gente que não vai aguentar, tem gente que é melhor que não cicle. Tem gente que vai utilizar durante 1 mês, 2, 3, 4 meses e depois vai fazer uma TPC. Salve, treinou hoje? Não, Santos, essa semana eu só treinei 2 vezes. Não está dando tempo pra ciclar, tá? Não está. É ciclar. Para treinar, tá? Eu quero começar a ciclar de novo, né? Quero começar pelo menos o Masteron. Não tá dando tempo, velho. Não tá dando tempo de treinar, de fazer porra nenhuma. Só trabalhar, igual um louco. Tava com saudade das lives, você é louco. É isso aí, Zuki. Estamos aí. Te livrei do aniversário, Zuki. Até eu presenteio, é verdade, até a minha mulher me presenteia. Meu médico passou uma dura a cada 28 dias. Posso dividir essa dose em 4 de 25, uma ampola por semana? Não, Renato, tá tudo errado isso daí, Renato. Tudo errado. Isso não é nem dose de TRT. Isso daí é 1/3 de TRT, mais ou menos. Tá tudo errado. Tudo errado, Renato. Perdão, tá? Troca de médico o quanto antes, tá? Cara, mesmo se ele seguisse só a meia-vida, que já é uma burrice, né? O médico, não tô falando de ti, tô falando do médico. Mesmo se ele seguisse só a meia-vida, já estaria errado também. Tá tudo errado isso daí. Tá? Troca de médico, por favor, tá? Isso daí vai te arrebentar. Você indicou o medicamento? Não indiquei. Falei a respeito. Não indico o medicamento. Levem isso em consideração, eu não indico nada. A gente conversa a respeito. Indicou o medicamento baixar a prolactina, mas não anotei, só lembro da cabergolina. Ah, cara, eu acho que era a mucuna, né? Era a mucuna, provavelmente. Gilson, acho que era a mucuna, era fitoterápico daí. Tá? Mucuna pruriens é o nome. Avalia exames de sangue, avalia pelos exames de sangue. Também, Douglas, exame de sangue, hereditariedade, né? Se tem algum risco hereditário cardíaco, oncológico, ambiental, o que a pessoa faz, como ela trabalha, se ela viaja muito, se ela segue dieta, o quanto de cardio ela faz, o quanto de dieta ela faz, o quanto de treino ela treina, tá, Douglas? É bastante coisa. Tá? Não é só exame, mas exame faz uma boa parte disso daí. Tanto que eu não deixo ninguém começar a ciclar sem fazer exame antes, tá? 2 metros, 80 quilos, voltando pra academia, 3 anos, natural, consigo chegar nos 105 sendo jogador? Jogador do quê, mano? Com certeza, com 2 metros você passa dos 105, né, velho? Por favor, né? Para homens muito sensíveis a DHT, a quantidade de mais nando e menos texto seria viável? Viável, Walker, desde que não ferre a sua libido e nem o teu mental. Porque você tem que pensar que, assim, baixo DHT vai ferrar também com dopamina. Tá? Vai ferrar com adrenalina. Então, assim, DHT, não só androgênico, mas adrenérgico também. Então pode ser que você renda muito menos, tá? Você faz esse tipo de consultoria? Sim, eu vivo disso, Renato. A minha vida há muitos anos é isso. De forma amadora aí faz os 18 anos e de forma profissional faz 6 para 7 anos já, Renato. De forma profissional eu trabalho com isso. Eu sou formado, eu tenho 5 formações em saúde, Renato. Eu sou esteticista, terapeuta integrativo, nutricionista, farmacêutico e biomédico. Tá? Então, minha vida é isso, tá, Renato? Basicamente é isso mesmo. Muito obrigado, de nada, anotei, tá anotado, então tá tudo certo. Boa noite, mestre, eu vou lá pro aniversário, vai lá comer, vai, safado, vai. Jogador de vôlei, cara, mano, com certeza, tem que ver até que ponto 105 quilos vai piorar ou melhorar o teu desempenho. Deve melhorar porque aumenta a explosão, deve piorar porque te deixa mais lento, mas com certeza 105 quilos para 2 metros é muito tranquilo, velho. Muito, muito tranquilo. Tô fazendo 8 refeições, cada uma com 600 gramas, cada 300 de arroz, 300 de frango. Brian, e os legumes, as verduras e as frutas, reduz as refeições e adiciona micronutriente, né? Tá muito, muito macro, pouco micro, né? Não sei quando devo começar a ciclar, fiquei quase 1 ano sem treinar, tô voltando agora. Irmão, pensando em começar daqui a 1 ano, isso, memória muscular. Com certeza, mano, melhor não ciclar nunca, mas se vai ciclar, o quanto mais depois, melhor, tá? Vou te chamar no particular. Beleza, velho, chama lá. Chama lá e depois eu vejo, tá? Agora eu não vou mais ver, não vou ver o WhatsApp, não vou ver nada agora, já chega a trabalhar, tô trabalhando desde cedo, mas depois amanhã eu vejo, tá? Tem como evitar efeito colateral da dura? Não. Evitar não, tem como amenizar. Não existe almoço grátis. Todo mundo que quer tomar bomba tem que lembrar disso, não existe almoço grátis.
Risco vai existir, colateral vai existir, tá? Beleza? José Roberto, várias seringas, né? Você vai ali, puxa em várias seringas e guarda as seringas. Ou você bota num frasco, cacete, cadê o... Ixi, não tô conseguindo ver o nome do rapaz agora. Ai, caralho. O cara que perguntou ali, ó, da Depo. Ixi, perdi o rapaz que perguntou da Depo, cara. Ah, aqui, José Roberto. Como eu faço para fracionar a Depo? Cara, ou você coloca num bujãozinho, né? Tá? Ou você... Isso, você, obrigado. É que o chat cai e não dá pra ver. Ou você coloca num outro bujão, e daí puxa tudo, né? Tipo 2 ml, bota dentro do bujão e vai puxando, né? Ou você puxa em várias seringas e guarda as seringas, né? Tá bom? É assim que a gente faz. SUS vai fornecer texto. Pois é, me contaram faz 5 minutos. Compensa em treinar no dia do jogo sabendo que vou fazer merda depois ou melhor nem ir? Não, vai treinar sim, claro que vai. Boa noite, a reta supre o uso de Masteron, nada a ver. Danilo, nada a ver uma coisa com a outra, tá? Uma coisa é uma coisa, você tá falando de um esteroide, você tá falando de um emagrecedor, né? São caminhos totalmente distintos, tá, Danilo? Masteron não é emagrecedor, Masteron é um esteroide anabolizante que vai te aumentar DHT, tá? É diferente, tá? Totalmente diferente. Vinícius acha que natural consigo ter uma disposição próxima do que tenho hoje, antes vivia morto. Ai, cara, assim, ó, disposição natural igual um cara hormonizado você nunca vai ter. Agora, uma boa disposição natural, com toda certeza. Com toda certeza. Não é todo mundo que cicla que vai ter uma puta disposição, né? Agora, se comparar você ciclando certo e você natural, o ciclando sempre vai ter mais disposição. Tá? Como você avalia esse tipo de coisa? Por exemplo, quando alguém quer ciclar, como saber quando é a hora certa? Cara, sintomatologia, sintoma. Como a pessoa está se sentindo. Como ela dorme, como ela acorda. Tá, rapaz, que tá perguntando ali do... Como eu avalio esse tipo de coisa. Como ela dorme, como ela come, como ela, né? Se ela ronca, se ela não ronca, como que ela se sente, se ela tá pesada ou não tá, se ela tá gorda ou não tá. Exames, análise criteriosa de exame. Eu sou professor de análise clínica, então exame para mim é o essencial. E hereditariedade, tá? Qual o risco hereditário dessa pessoa? Vascular, cardíaco, oncológico e por aí vai. É assim que a gente avalia, tá? A hora certa é isso mesmo, nunca é a hora certa. Perfeito. Perfeito. Tá? Medo de rapariga, tô quase tomando bomba. Já está formado. Tem hipogonadismo, vou ciclar, existe risco. Tudo existe risco. TRT tem um pouquinho de risco, suprafisiológica tem muito risco. Sempre vai ter risco, tá, Oliver? Sempre vai ter risco. Qualquer coisa que você utilizar vai ter risco. Até TRT, se não cuidar bem, tem risco, tá bom? Eu durmo mal, como mal as vitaminas, não deve ter nenhuma alta. É isso aí. É isso aí. Mestre, não sei se você respondeu sobre se faz sentido a Deca e a Masteron juntos. Faz todo sentido, né? Geralmente até para controlar a Deca-D que a gente utiliza isso, né? Porque como a nandrolona sobe muito o DHN, né? A gente utiliza um DHT, né? Um derivado de DHT, tipo Masteron, para subir o DHT, para não dar Deca-D. Tá? Qual o melhor ciclo? Não respondo qual o melhor ciclo, qual dose de ciclo, Thiago, isso aí eu não posso responder, tá? Qual ciclo, qual o melhor ciclo, quanto eu devo tomar, isso aí não é respondido aqui. Tem como o uso de fitoterápicos regular todos os hormônios? Sim, mas não é só fitoterápico, Rogério. Fitoterápico vai te adiantar, vai te acelerar, muitas vezes vai encontrar homeostase que naturalmente às vezes tu não encontra. Mas sim, com fitoterapia, suplementação e principalmente estratégia alimentar, que é mais importante, você consegue controlar tudo, tá? Tô acima do peso, dificuldade de perder peso, sonolência após refeição. O que faço? Dieta. Dieta, você tá com sonolência, você tá... Dieta. O teu erro provavelmente é dieta. User 7416 aí. É dieta, é falta de atividade física. É isso, cara. Tem que se mexer e fazer dieta. De verdade. É o básico do básico. Não é dieta só de macro, é dieta de micro. Tem que modular o metabolismo. Tem como diminuir a libido durante o ciclo de texto? Tem, com certeza. Principalmente baixando DHT. Estou indo viajar mês que vem, estou usando texto Deca-D na viagem, posso usar só texto? Não sei, Marcos. Eu não te acompanho, Marcos. Não tem como saber aí, né? Tem que ver o que você está fazendo, quem está te acompanhando. Geralmente é o que a gente faz, né? A gente mantém pelo menos a texto, depois volta a tomar as coisas, né? É o que dá para fazer, né? Tem que fazer o menos pior. Tá? Não, mas assim, user, tem alguma coisa errada, entendeu? Não tem como
não perder peso fazendo tudo certo. Se fizer tudo certo, você vai perder peso. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer é ajustar a dieta com micronutriente e o estímulo certo, correto, muscular. Tá? Estímulo certo, porque às vezes o cara acha que está fazendo tudo certo e não tá. Esse é o grande problema. Tá? Esse é o grande problema. Mas aí que tá, não tô fazendo dieta, o básico você não tá fazendo. Né? É tipo você dizer que o teu carro não corre mais, você não tá botando combustível bom, você tá botando combustível ruim. Né? Você tá botando combustível lixo nele, aí o carro não anda. Mas tá turbinado, lógico, mas não tem combustível bom, entendeu? Não, mas tá turbinado, tá com pneu novo, tá com o turbo maior, mas eu tô colocando álcool batizado. Aí o carro não vai andar. É isso aí. Não tô treinando, tô fazendo tudo, mas não tô fazendo dieta. É a mesma coisa. Marcos, geralmente o povo leva só texto daí, né? Leva só texto. Tá bom? É isso, irmão. É isso. Dieta é base. Você tá perguntando pro Nutri, né, velho? Claro que eu vou dizer que é dieta, né? Qual impacta mais? Mais prejuízo pro treino? Vinho ou cerveja? Puta, álcool é lixo, velho. Álcool é lixo, álcool é lixo. Álcool é lixo igual. Os dois vão impactar. Acho que cerveja é pior, né? Por causa da questão de glúten, né? Então você pode gerar um leaky gut, né? Você pode desestabilizar muito a flora intestinal com cerveja. Muito, 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 muito. Beleza, minha gente? É isso. Chega, deu pra bola. 1h20. Amanhã, meio-dia, eu tô aqui. Não esqueçam de seguir para receber notificações das lives, né? Não esqueçam de seguir. Beleza? Não vou mais ler o chat agora, mas amanhã, meio-dia, estou aí. Boa noite pra vocês. Boa noite pra todo mundo. Obrigado a quem seguiu. Obrigado a quem ajudou na live a tentar bater nossa meta, que não batemos nem de perto. Obrigado a quem curtiu, quem seguiu, quem participou. Valeu todo mundo. Obrigado, obrigado aos presentes. José Roberto, Chalé do Lago, Gilson Grubert. Todo mundo que está presenteando, muito obrigado. Valeu, obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, gente. É isso. Boa noite. Bom jogo para vocês. Um bom sábado. Amanhã, meio-dia, estamos aqui fazendo live com vocês. Valeu, valeu, valeu. Um abraço.